Bom dia, povo de Deus. Paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nesse domingo, hoje 25 de dezembro, Natal. Estamos vivenciando esse momento tão bonito, o nascimento do menino Jesus, para que nós possamos vivenciar essa realidade no nosso dia a dia, principalmente com aquelas pessoas que é mais difícil de lidar. Amém? A palavra hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem situações que vai depender dos outros, mas tem situações que vai depender de mim e de você. E hoje a palavra de Deus quer que eu e você aprendamos a lidar com as pessoas difíceis. Você conhece alguém que é difícil de lidar? Então, essa palavra é para você. Para lhe catequizar, é para lhe auxiliar a você pescar, no bom sentido, aquela criatura que você se relaciona, que é muito difícil. O marido, a esposa, um filho, a filha, uma nora, um genro, uma irmã, uma amiga, enfim, uma pessoa que seja difícil. Você hoje vai aprender como lidar com ela. Então pegue a caneta, seu caderno para anotações, a Bíblia em primeiro lugar e venha comigo juntos nessa aula do céu. Repito, Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Quando o texto fala aqui homens, ele está se referindo a homens, mulheres, e assim por diante. Mas eu quero aqui trazer para você um tripé com três dicas importantíssimas para que nós possamos extrair o que vamos ouvirmos agora para lidar com aquelas pessoas que é difícil de se lidar. Primeiro, como lidar com as pessoas difíceis? Note aí. Primeiro, conheça a história dela ou a história dele. Notou? Muito bem. Porque quando você conhece a história daquela pessoa, você sabe o porquê ela ou ele age com você daquele jeito. Muitas vezes nós somos injustos, sabia? Com aquelas pessoas que nos agem de uma forma até ignorante. E muitas vezes nós pensamos que o errado é o outro, é a outra. Não. Às vezes o errado somos nós, de não ter primeiro conhecido a história dela, a história dele. Porque muitas vezes, amado e amada irmã, certas pessoas vão agir com você, comigo, de uma maneira tão estranha. E isso pode se repetir constantemente. E às vezes não é porque aquela pessoa não gosta de você. Não. Às vezes é porque ela já vem de uma vida sofrida, né? E você não conhece a história dela. E por conta de você não conhecer a história dela ou a história dele, você vai ficar com raiva pelaquela atitude que ela causou a você. Por isso que para você saber lidar com as pessoas, é antes de tudo preciso você conhecer a história dela ou a história dele. Porque uma vez que você ou eu conhecemos a história daquela pessoa, nós vamos saber lidar com ela. Porque nós já conhecemos a história, né? Conhecer a história é abrir caminhos, né? Para você chegar até o coração daquela criatura. Amém? Então, em primeiro lugar, para saber lidar com as pessoas, eu e você precisamos conhecer a história dela ou a história dele. Outro dia, uma determinada pessoa veio até a minha residência triste porque uma pessoa da família é constantemente bruta com ela, sabe? Ela faz de tudo e aquela pessoa sempre dá com os pés, como diz a história.
E eu ouvia aquela pessoa e depois eu dava a minha réplica. Eu falava assim: minha irmã, será que aquela pessoa está agindo com você? Não é porque ela está sofrendo com algo? E a pessoa falava para mim: ah, o que tem a ver com a vida dela? Eu disse: tem muito a ver. Eu preciso conhecer a história daquela pessoa antes de querer falar que ela é ignorante, que ela é chata, que ela é difícil. Quando nós conhecemos a história da pessoa, a gente vamos ver o outro lado da moeda, que a pessoa não é difícil de lidar. Às vezes é nós que não conhecemos o lado de lá dela, e por isso dizemos que ela é difícil de lidar. Que no fundo, todos nós, meu irmão, preste atenção, temos algo guardado que o outro não conhece. Aí quando você passa a conhecer, aí você vai entender o porquê de tal determinada atitude. Você vai saber lidar com ela, você vai saber lidar com ele. O dia a dia você vai aprender, amém? E assim, voltando ao assunto, aquela pessoa que falava comigo me agradeceu. Hoje, essa pessoa aprendeu a lidar com uma determinada pessoa que antes para ela era difícil, amém? Segundo ponto, pergunte a determinada pessoa que você acha que é difícil de lidar se ela quer a sua ajuda. Isso é discernimento, meu irmão. Isso é discernimento, minha irmã. Eu já falei aqui em outros programas outra hora e vou repetir. Nunca queira ajudar alguém sem antes perguntar se ela quer a sua ajuda. Porque quando você pergunta a pessoa se ela quer a sua ajuda, você neutraliza aquela pessoa, em outras palavras. Você para aquela pessoa de lhe responder mal. Porque se caso ela quiser responder mal a você, você vai e diz: mas eu perguntei primeiro se você queria minha ajuda. Não é assim? Então aprenda. Primeiro, conheça a história da pessoa. Segundo, pergunte se ela quer a sua ajuda. Amém? Terceiro, não comente para outras pessoas, né, que essa pessoa que você está dialogando ou convivendo, ela é difícil de lidar. Por quê? Porque nem todo mundo, amado e amada irmã, que você relata um assunto ali, da fraqueza de alguém, aquela pessoa vai ter, né, a docilidade, a humildade de segurar o que você disse. Pelo contrário, pode levar de presente para dita pessoa que você relatou de uma forma invertida, ou seja, distorcida. E aí, se ela já é difícil de lidar com você, agora é que vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque determinada pessoa que você desabafou a fraqueza da outra, levou de presente de uma forma distorcida, e aí a criatura já era difícil de lidar com você. Por conta da má interpretação que contaram ela sobre você, vai ficar mais difícil ainda. Então aprenda essa, meu irmão, minha irmã. Não comente para todo mundo, né, entre aspas, a fraqueza daquela pessoa, que ela é difícil de lidar com você, para outras pessoas, porque pode vazar e ao ouvido dela e ela nunca vai ficar amigável com você. Isso é discernimento, meu irmão. Isso é discernimento, minha irmã. Aprendeu? Recapitulando, aprenda a lidar com as pessoas difíceis. Primeiro, conheça a história dela ou dele. Segundo, pergunte primeiro se ela quer ou ele a sua ajuda. Terceiro, não comente para todo mundo, né, que ela é difícil de lidar, para que não vá ao ouvido dela o que você falou de uma forma distorcida. Que essa simples informação do dia a dia tenha ajudado você em algo. Se foi para você essa palavra, se despertou em você algo, mande para mim rapidão pelo WhatsApp, né? E deixe embaixo também pelo YouTube e pelo Instagram essa palavra de hoje. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus dê a mim e a você discernimento das coisas do alto, que nós possamos nesse dia ainda hoje, 25 de dezembro, Natal, né? Que comemoramos ontem, mas o Natal é hoje, para que nós possamos, né, viver uma vida, como diz aqui, repito, Romanos 12, verso 18. Se for possível, quanto depender de vós, vive em paz com todos os homens. Que essa palavra tenha tocado o seu coração, amado. Compartilhe para seus contatos, se foi útil para você, esse programa de hoje. Envie pelo menos para 5 contatos seus. E lembre-se de me mandar para mim um áudio, como foi essa pregação hoje, para você, se lhe ajudou em algo, ou se você aprendeu, né, com essa palavra hoje, ou se você lembrou de alguém. Amém? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, se você ainda não ajudou esse programa com Pix, está aí logo embaixo a chave do Pix. Ajude a evangelizar, né? Eu daqui e você daí. Desde já, meu muito obrigado. Tchau, amado.
chamada.